Eu sou Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a autointoxicação. Gente, no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre os ambientes tóxicos e as pessoas que a gente encontra no meio do caminho que pode intoxicar o ambiente que a gente vive. E aí a gente, resumindo, a gente chegou à conclusão de que nós não somos uma árvore, que a gente pode se mudar, a gente pode sair, nós não estamos enraizados no chão, então isso pode facilitar o processo. Caso a gente esteja vivendo num ambiente onde as pessoas são tóxicas demais, a gente pode simplesmente se retirar. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um complemento, nós vamos complementar o assunto para que isso fique bem claro na cabeça da gente sobre qual é o problema, quão profundo é esse problema. É claro que no vídeo passado foram 30 minutos de vídeo, esse vídeo aqui vai ser provavelmente de 15 a 30 minutos também. Não dá pra gente aprofundar muito nesse assunto porque fica muito extenso, e eu queria trazer esse assunto só para poder fazer com que as pessoas compreendam a gravidade do problema do ambiente tóxico dentro desse caminhar que a gente tá, da expansão de consciência, como ele interrompe esse caminhar da gente. Esse é o intuito do nosso canal, né? A gente quer expandir. E aí a gente falou no vídeo passado que o ambiente faz com que a gente não consiga se expandir, as pessoas fazem com que a gente não consiga se expandir. E completando, para encerrar esse assunto, a gente não falou do principal, porque não deu tempo, né? Então hoje eu tive que fazer esse complemento. O principal, dentro de todo esse processo, né? A principal pessoa dentro desse processo todo de não infecção, de não intoxicação energética, seja através de palavras ou através de atitudes abusivas, somos nós mesmos. Então o mais importante nesse caminhar aí é que foi mais ou menos subentendido, né, foi percebido lá no primeiro vídeo, é que nós não podemos ficar num ambiente onde está sendo tóxico para nós, que está judiando da gente psicologicamente, emocionalmente, às vezes fisicamente. A gente não precisa ficar nesse ambiente e nem ficar na companhia de pessoas. Mas mais importante do que isso, muitas vezes o pior problema é a gente mesmo estar se alimentando de uma de palavras tóxicas, né? A palavra em português eu não sei, fugiu agora. Gente, eu tô esquecendo muitas palavras em português, então me perdoem, tá? Mas o importante é entregar o conteúdo. A toxicidade que nós estamos nos alimentando dela, porque geralmente esse é o maior problema. Quando você percebe que você está vivendo numa relação tóxica e você começa a permitir aquilo, você está se alimentando daquilo. E aí a gente volta para aquele assunto, para aquele sujeito da nossa conversa, onde nós temos a ferramenta mais importante. Essa é a única ferramenta que a gente precisa para a expansão de consciência, o nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo é o nosso templo, é a ferramenta mais importante que a Matrix deu pra gente. Então Deus deu um corpo para cada um e esse corpo é perfeito dentro da missão de cada um, da missão dentro do jogo. E é importante a gente levar isso em consideração porque muitas vezes a gente está vivendo naquele ambiente tóxico que a gente falou no vídeo passado. Eu vou até colocar o card aqui em cima para quem não viu o vídeo, para poder entender do que a gente está falando. Mas muitas vezes a gente está vivendo naquele ambiente tóxico que as pessoas falam muitas palavras e a gente começa a repetir aquelas palavras, né? Comportamento repetitivo, padrão repetitivo que a gente padronizou, a gente foi padronizado pela sociedade, pela família, muitas vezes pelos amigos, muitas vezes pelos colegas de trabalho. Às vezes a gente trabalha num local onde é bem tóxico, né? Eu já trabalhei em lugares tóxicos, então eu sei do que eu tô falando. E a gente acaba repetindo aquilo que a gente ouve, né? A gente acaba aprendendo ali a ser de uma maneira que você não é, que você não gostaria de ser e que muito provavelmente vai impedir o teu crescimento pessoal e emocional. E quando eu digo isso, por que Roberto, mas como assim vai impedir o meu crescimento profissional, meu crescimento pessoal? Eu vou continuar sendo eu mesmo, você continua sendo você mesmo, mas você está repetindo padrões tóxicos que hoje as pessoas estão acordando para uma realidade nova, onde esses padrões comportamentais não são mais aceitos. Então eu, por exemplo, não aceito pessoas tóxicas na minha vida, eu comentei um pouquinho no vídeo passado.
Eu não aceito pessoas que têm comportamento tóxico na minha vida. Seja quem for, pode ser pessoas da família, pode ser... não interessa. Se for uma pessoa tóxica, eu não quero na minha vida. Eu quero ser uma pessoa leve, eu quero ser uma pessoa tranquila, eu quero ser uma pessoa em paz comigo mesmo. E para isso, eu preciso estar num ambiente saudável. Num ambiente onde eu vou ler livros que me trazem conhecimento, sobretudo com palavreado positivo, né? A gente tem sempre a decisão de escolher palavras que trazem o arquétipo na sua polaridade positiva ou negativa, é uma escolha nossa. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um meme que rola na internet, que é um ônibus, e metade do ônibus tá na sombra, olhando para a parede, assim, que é um paredão, e outra metade é o sol olhando para o mar, assim. E tem as pessoas sentadas do lado do sol e tem as pessoas sentadas do lado do paredão, olhando para a sombra, sem vida, né? Então é sem vida, com vida, sem luz, com luz, é você que escolhe. E a gente tem essa mesma possibilidade para os livros que nós vamos ler, para os filmes que nós vamos assistir, as séries que nós vamos assistir e, mais importante, para as pessoas que nós vamos conviver. Esse é o mais importante de tudo, porque os livro, filme, série, por mais carregados que eles sejam, sempre tem alguma coisa positiva pra gente aprender, porque lembra que eu falei que os filmes, os livros e as séries, eles são todos feitos dentro de uma dualidade, mas as duas polaridades estão ali dentro, então você sempre consegue absorver o conteúdo e filtrar aquilo que é bom pra você. Pessoas tóxicas, geralmente, elas são apenas tóxicas, somente tóxicas. Elas não têm nada de bom para oferecer. É muito ruim isso. Então, essa é o seu maior poder nesse cenário. Você consegue cortar essas pessoas e falar o mínimo possível com elas, ter o menor possível dos contatos, né? Então a gente tem que aproveitar essa ferramenta, essa oportunidade que a gente tem do livre-arbítrio. Aí a gente entra naquela questão do livre-arbítrio que foi falado no vídeo, do livre-arbítrio, onde a gente tem o poder de decidir que livro que a gente vai ler, que filme que a gente vai assistir, que série que a gente vai assistir e que companhia que a gente vai ter para conversar, para jogar a conversa fora. As conversas, geralmente, você não necessariamente precisa ter uma conversa filosófica com as pessoas, mas não necessariamente você vai ser obrigado a manter uma conversa com uma pessoa que não tem nada de positivo para te falar. Eu, por exemplo, cresci numa família onde os meus familiares não são pessoas com nível de escolaridade avançado, mas todos eles têm uma conversa super positiva, têm uma atitude positiva perante a vida, e é disso que eu tô falando. Eu não tô falando pra você, por exemplo, só vai falar com gente que tem diploma, só vai falar com gente que é estudado, né? Isso aí é cabeça de gente pequena, né? Porque tem muita gente que tem diploma e tem pouco conhecimento, e tem muita gente que não tem diploma nenhum, estudo nenhum, e tem muito conhecimento. A experiência de vida conta muito, a maturidade emocional da pessoa conta muito, e a gente tem que colocar tudo isso na balança antes de decidir eu não vou nem falar se uma amizade é boa pra você ou não, porque eu acredito que a gente sempre tem alguma coisa pra aprender com as pessoas. Mas eu quero dizer em termos de manter alguém que seja tóxico ou não na sua vida. A gente tem essa possibilidade, né? E quando a pessoa... E tem pessoas tóxicas sem escolaridade e pessoas tóxicas com muita escolaridade. Então, a toxicidade de uma pessoa não está no nível escolar dela. Está simplesmente na quantidade de material ruim que ela engoliu durante a vida dela. E isso vale para aquelas pessoas que viveram lá aquela situação de opressão que a gente falou no vídeo passado, aquela situação que a pessoa às vezes está vivendo um ambiente tóxico com pessoas tóxicas e ela não sabe, e para ela aquilo é normal. Então muitas vezes, por isso que eu sempre falo, a gente não pode julgar as pessoas, porque às vezes não é que ela está tendo um dia ruim, ela está tendo uma vida ruim e muitas vezes ela nem sabe, ela está dormindo ainda. A pessoa que é mal educada, a pessoa que é feio ser mal educado, é feio ser grosso, é feio não ter respeito, não ter empatia, mas ela tem uma razão de ser como ela é, por isso que a gente não pode julgar. A gente tem que entender o seguinte: olha, já acendi uma luz aqui na minha cabeça e eu já sei que é feio ser mal educado, então eu não vou ser mal educado. Eu já acendi uma luz aqui, eu já sei que não é legal quando você não se coloca no lugar do outro, então eu vou sempre me colocar no lugar do outro.
Eu aprendi, já acendi uma luz aqui, eu aprendi que é feio julgar as pessoas, então eu não vou julgar as pessoas. Ah, mas o outro tá julgando. O outro é problema do outro, não é problema meu. A gente tem que entender que as pessoas vivem situações muitas vezes parecidas até, mas não necessariamente elas vão lidar da mesma maneira com aquilo, elas não vão saber enfrentar da mesma maneira. Muitas vezes a gente vai falar assim, ah, mas eu consigo lidar com isso, isso é fichinha pra mim, mas eu tenho uma bagagem emocional e aquela pessoa tem outra. Então são pessoas diferentes, com individualidades diferentes, com identidade diferente, que vão enfrentar o mesmo problema de maneiras completamente diferentes. E existem muitos estudos feitos em cima disso, dentro da psicologia, que mostram como que pessoas lidam, pessoas que têm o mesmo background, pessoas que têm o mesmo conhecimento, a mesma escolaridade, e como elas lidam completamente diferente com a mesma realidade, com o mesmo assunto, porque elas têm bagagem emocional diferente. Então, a gente não pode de maneira nenhuma julgar, independente de qualquer coisa. Gente, olha isso. Independente de qualquer coisa, a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa viveu, o que ela passou, o que ela tá passando, né? O que os ancestrais dela deixaram pra ela. É aí que tá o grande problema, a gente não consegue julgar. E mesmo que a gente fosse capaz de entender o que ela tá vivendo, nós não deveríamos julgar, porque o simples fato de entendermos já nos faz colocar nós no nosso lugar. Numa posição onde a gente entende que a gente não deve julgar. E ponto final, tá? Mas por que eu tô falando tudo isso? Por conta da toxicidade que a gente permite na vida da gente. Você encontrar com essas pessoas que são tóxicas, mal educadas, que desonestas muitas vezes, é uma consequência da vida. Não é catarse, tá, gente? É uma consequência da vida. São coisas que acontecem. Você conhece pessoas no meio do caminho e essas pessoas vão mostrando quem elas são ou não, muitas vezes não, mas de uma maneira ou de outra, você que escolhe se aquela toxicidade vai entrar pra dentro de você. Você que escolhe se você vai continuar repetindo aquilo que você ouve. Você que escolhe se você vai continuar lendo aquele livro que você começou a ler e você percebeu logo ali nas 10 primeiras páginas que ele é péssimo. Não continua, é tempo perdido. Eu já fiz muito isso de falar, não, eu sei que daqui a pouco vai ficar boa a história, daqui a pouco vai ficar boa a história, daqui a pouco vai ficar boa a história. E quando eu vi, eu tava terminando o livro, e aí eu já tinha passado da metade, eu falava, não, eu não vou parar agora porque eu já passei da metade, eu vou ler até o final. E o livro era uma porcaria. Então assim, a gente tem o livre-arbítrio de escolher se a gente continua falando com aquela pessoa, se a gente continua... Eu acredito assim, independente da pessoa ser educada ou não, respeitável ou não, a gente tem que sempre continuar dando o nosso melhor pra ela, porque é aquela luta, né, de escuridão com luz. Então vamos ver quem vai ganhar, né? Então a gente joga a nossa luz, não projeta nada, só joga a sua luz, tá? E aí você deixa ela se iluminar sozinha, né? Quem acende uma luz, gente, é o primeiro a se iluminar, então não é problema. O fato dela ser mal educada é problema dela, mas é você que decide se você quer continuar estabelecendo uma conversa com ela, porque ser educado com ela é uma obrigação que a gente tem, mas manter uma conversa, manter uma amizade, isso aí é uma outra história. Continuar o livro, continuar o filme, continuar a série, né? A gente tem essa mania de começar uma coisa e não parar mais, né? Mesmo sabendo que não é legal. É uma decisão que a gente tem, um livre-arbítrio nosso. A Matrix não vai interferir no jogo para que você pare de assistir. Você só vai parar de assistir se você quiser. Você pode continuar ou parar. É uma decisão sua. Mas é a gente que decide o nível de toxicidade que a gente vai continuar e a quantidade de toxicidade que a gente vai continuar engolindo. Então é por isso que é muito importante. Existe um ditado que diz, diga com quem andas e eu te direi quem você é. Esse ditado fala justamente sobre isso, né? Sobre a gente meio que perde o valor, porque você tá andando com fulano que é desse jeito, com ciclano que é daquele jeito. Mas aí, eu não gosto muito de usar esse ditado, porque esse ditado, ele faz a gente pensar
Por exemplo, Jesus Cristo, né? A história de Jesus Cristo é uma história de um homem que trouxe amor e ele não via diferença nas pessoas, né? Independente de quem quer que fosse, seja ladrão, seja prostituta, ele andava com todo mundo porque ele queria levar a palavra de amor para essas pessoas. Então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de moralidade, toxicidade mesmo. Pessoas que são tóxicas, que estão lá para te destruir, que estão lá para te derrubar, que estão lá para te falar só palavras ruins, ou que falam apenas coisas ruins, baixando a vibração, fazendo com que você se sinta mal no final do dia, ou às vezes coagindo você psicologicamente, que você nem percebe que você está sendo coagido, e quando você viu, você já está fazendo o que a pessoa quer que você faça. Então isso é toxicidade, isso são pessoas tóxicas. Só que é você que permite se isso continua na sua vida, e isso é muito importante, porque nós somos a ferramenta importante nesse jogo, é a gente que decide. E quando você age pensando nisso tudo, que você toma suas decisões baseando nisso que a gente discutiu nos últimos 2 módulos, nós já estamos quase acabando o módulo número 2, é justamente aí que você toma a decisão se você continua ou não, porque é isso que vai fazer você ter o conhecimento. Eu não vou nem falar conhecimento, porque não é essa palavra, mas é aí que vai o discernimento, você vai discernir ali se você tem o que você precisa ou não para continuar no caminho da prosperidade. Quando você está se consumindo, é tipo aquelas pessoas que consomem álcool o tempo todo, fumam o tempo todo, não demora muito para começar a aparecer os sinais. A pessoa, para quem é alcoólatra, sabe do que eu tô falando. A pessoa começa a ficar, ou para quem conhece alguém que é alcoólatra, a pessoa começa a ficar inchada, a gente percebe que a pessoa fica com os olhos inchados, as mãos inchadas, e aí é uma consequência que dá no corpo da pessoa por conta do nível de toxicidade, de toxinas que a pessoa consome. A mesma coisa acontece com o cigarro, os dentes ficam amarelados, né, a pele em volta da boca, em volta dos olhos envelhecem mais rápido por conta da fumaça, que tem muitos agentes químicos que agridem o corpo. A mesma coisa acontece quando você consome esse tipo de palavreado, esse tipo de ambiente, esse tipo de pessoas. Você vai judiando do teu templo, você vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais doente, emocionalmente inclusive. E chega uma hora que você não consegue mais lidar com isso, porque você fica debilitado emocionalmente, né? Eu conheço pessoas próximo de mim que estão tão envenenadas pelo meio em que vivem, que quando você chega nesse ponto assim, superficialmente, a pessoa já começa a chorar. Porque ela nem começou a falar ainda dos problemas dela, você só tocou no ponto assim superficialmente. Então você percebe o quanto que a toxina do ambiente está prejudicando emocionalmente a vida das pessoas e pode prejudicar a sua também. E quando você chega nesse ponto, você não consegue mais dar passos grandes na vida, você não consegue mais conquistar grandes coisas, você não consegue nem enxergar o teu real significado, o teu real valor. E aí que está o grande problema, porque isso bloqueia tudo, né? Lembra que eu falei, um dos meus vídeos fala sobre a ação constante. O ser humano, para que ele consiga prosperidade na vida dele, ele tem que estar em ação constante, sempre fazendo alguma coisa. Nunca parar de fazer, sempre estar em ação. Tem a ver com ação constante, porque você bloqueia a tua ação constante, você não consegue ter ação nenhuma, você fica uma pessoa inativa. Então é muito importante que você não somente saia do ambiente tóxico, não somente corte laços com pessoas tóxicas, mas o mais importante de tudo é que você pare de se alimentar desse vocabulário, que você pare de usar esse vocabulário. Lembra de uma coisa, gente, tudo aquilo que você fala, todas as palavras que você fala é o alimento que você está comendo. Aquilo ali alimenta a tua vida, alimenta a tua alma, alimenta o teu corpo. E óbvio, se você só fala coisas negativas, você está se alimentando de escuridão. Porque o arquétipo só tem 2 lados, ou ele é luz ou ele é sombra. Ele não tem outro lado. Não existe um terceiro lado aí pro arquétipo. O arquétipo é dualidade, ele tem 2 lados, ponto final. Não importa o que te digam. Se você está se alimentando apenas de palavras
ruins, falando palavras ruins o tempo todo, falando de doença, falando de catástrofes, falando de miséria, falando de qualquer coisa que não seja positivo, você está se alimentando disso. E se você estivesse se alimentando de todas as suas palavras, você estaria se alimentando de saúde ou você estaria se envenenando? Essa é a questão que você tem que se perguntar. Eu estou me envenenando ou eu estou me dando saúde? O que eu falo é positivo ou o que eu falo é negativo? Se o que eu falo é positivo, devo continuar. Mas se o que eu falo é negativo, será que eu devo continuar? Se eu sei que isso está me envenenando, se eu sei que aos poucos isso vai me matar, porque vai me desenvolver doenças psicossomáticas, eu devo continuar falando sobre isso? Eu devo continuar repetindo esses assuntos? Eu devo continuar assistindo aqueles canais de televisão que trazem esse tipo de conteúdo, que me deixam nervoso, que eu não consigo dormir, que eu fico pensando naquela pessoa que morreu, naquela pessoa que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, naquilo que fizeram com o fulano, com o ciclano? Não, a gente tem que cortar esse tipo de conteúdo, porque esse conteúdo está envenenando a sua alma. Roberto, mas eu vou ficar alienado se eu não ver esse conteúdo. Não vai, isso não é informação. Isso é apenas tragédia. Informação é quando você assiste um jornal neutro que fala de tudo, mas não necessariamente de tudo que é de ruim que está acontecendo. O jornal vai trazer as notícias para você do mundo. Vai te contar o que está acontecendo no mundo, mas eu vou te falar uma coisa. E se você não tivesse televisão? E na época que os nossos avós não tinham televisão, os nossos bisavós não tinham televisão? Então a gente tem que se perguntar isso. Por que nós estamos tão doentes hoje? E antigamente isso não existia, porque é uma coisa muito comum de ouvir, né? Nossa, antigamente não existia depressão. Claro! Antigamente não tinha televisão, gente. As pessoas não estavam vidradas em canais de televisão que só fala coisa ruim, em canais do YouTube que só fala coisa ruim. Eu conheço pessoas de perto que só conseguem ver esse tipo de conteúdo. E eu não consigo nem falar sobre isso, né? A pessoa começa a falar, já me dá até um negócio. Dá vontade de ir lá e estapear a cara da pessoa. Porque, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode se alimentar de coisas ruins e querer ter uma vida saudável. É impossível. A gente não consegue. Você é aquilo que você come. Quem nunca ouviu essa frase? E eu não tô falando de comida não, gente. Tô falando de energia. Você é aquilo que você come, você é aquilo que você fala, você é aquilo que você ouve, você é aquilo que você vê. Se não é agradável, não vai ver. Não vá atrás, não vá ouvir, não vá conversar. Se não é agradável, corta, porque está envenenando você pouco a pouco. E quando você menos perceber, você vai estar numa daquelas situações onde você vai precisar de um médico, de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, de um profissional gabaritado que custa caro para te atender, e nada disso é necessário. Se você quer ver televisão, não tem problema. Existem canais de televisão e conteúdo que você pode ver que é um conteúdo positivo, que vai alimentar a tua vida positivamente. Se você quer ver YouTube, quer ver a internet, não tem problema. A gente não vive sem internet hoje, né? Tudo bem, você pode, mas saiba o que você deveria ver e o que você não deveria. Antes, quando você começar a perceber, antes de ver o conteúdo, filtre já, se pergunte se é isso que você quer. E se você começou a ver um conteúdo e esse conteúdo já começou a te fazer mal, corta, para de ver. Por mais interessante que você acha que seja, corte o conteúdo, porque esse conteúdo está te deixando pouco a pouco doente, pouco a pouco nervoso, pouco a pouco nervosa, pouco a pouco sem ação. Você começa a ouvir aquilo e aquilo começa a fazer parte de você, e quando você menos perceber, é só sobre aquilo que você fala, é só sobre aquilo que você assiste, é só sobre aquilo que você lê, você só quer saber sobre tragédias. Para tudo. Esse é o momento onde você deve acordar e falar: meu Deus, eu estou me alimentando de coisas ruins. Corta. É o momento de começar uma dieta saudável para fazer o teu espírito, a tua alma entrar na vibe positiva, naquela momento fitness que a gente tanto precisa. E eu não tô falando de gordura não, gente, não tô falando de corpo físico não, tô falando de alma, né? Se você for uma pessoa mais gordinha, se você for uma pessoa muito gorda, não tem problema. Não é disso que eu tô falando, né? Se você estiver feliz com o teu corpo, pouco importa. O que eu tô falando é: nos alimentemos daquilo que vai nos trazer paz, que vai nos trazer felicidade. Filme de comédia, pode ser, não tem problema.
Comédia boba, comédia romântica, filme Água com Açúcar, não tem problema. Mas aquilo que vai trazer pra você paz de espírito, que não vai tirar o teu sono, que não vai fazer você ficar preocupado com os alimentos que estão acabando, que vai começar uma pandemia, que vai acabar com toda a comida do mundo. É disso que eu tô falando. Corta esse assunto. Você não tem que pensar no amanhã, porque o amanhã não existe. A gente tá aqui agora, hoje. A gente só tem hoje. O ontem já passou, amanhã pode não chegar. E para muitas pessoas o amanhã não chega. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.